Do impressionismo às últimas tendências. Ao comparar uma obra impressionista com a maior parte das realizadas até então, inclusive as que são feitas nas academias das mesmas datas, possivelmente nos chame a atenção dois traços diferenciais. Primeiro, que as cores das obras impressionistas parecem mais limpas e luminosas do que as obras precedentes. E em segundo, que os desenhos e, em geral, o contorno das coisas aparecem de forma borrada, como se tivessem que ter sido sacrificados em nome do efeito imediato. O próprio nome do grupo, utilizado pela primeira vez por um crítico com intenção irônica, faz alusão às impressões fugazes, a esses momentos que, enfim, a fotografia tinha conseguido capturar com assombrosa nitidez, graças ao aperfeiçoamento das câmeras e às fotografias em preto e branco. Os impressionistas não pretendem competir com a câmera, mas sim levar ainda mais longe essa forma objetiva de olhar a realidade, iniciada pelo paisagista inglês Constable, os da escola francesa de Barbizon e os pintores realistas. E ao fazê-lo, repararam que o modo acadêmico de fingir o modelado do volume, baseado em suaves gradações da luz à sombra, é pouco realista ao ar livre, porque ali a luz solar produz com frequência grandes manchas de cores planas e contrastadas na superfície das coisas, que somente fazem transições entre si. A maneira convencional de iluminar os objetos somente tem sentido, portanto, baixo condições de luz artificial. Monet, Renoir, Pissarro, Sisley e outros se entregarão à exposição do mundo sensível com o mesmo ímpeto que os de Barbizon, só que agora não voltarão aos maiores desafios, como a captação de efeito de luz, que somente duram alguns minutos, ou de atitudes corporais tomadas de modelos em movimento. Já que, para conseguir, estão dispostos a prorrogar todo o restante, incluindo a preferência do desenho ou o rigor da organização da competição. A pintura impressionista renova, além disso, o repertório dos temas, levando ainda mais longe o desprezo pela anedota pomposa que já caracterizou os pintores do realismo e ainda antes aos holandeses do século XVII. Qualquer tema ou motivo, desde uma jarra até uma estação de trem, é susceptível na hora de se converter no tema central do quadro, sempre que se evite todo o excesso de retórica em seu tratamento. E a renovação dos motivos acompanha também o modo de organizar as diferentes peças da obra. Em parte, dito modo se inspira em enquadres das novidades e instantâneas fotografias, que corta sem problemas toda forma que saia do seu campo visual. Assim, a pintura se atreve, pela primeira vez, a dar uma perspectiva fragmentada do mundo, que leva ao extremo o conceito renascentista do quadro como uma janela aberta à realidade. Claude Monet é o paradigma de pintor impressionista e o mais comprometido, portanto, com um projeto quase impossível, o de registrar sobre uma tela, com meios de pinturas tradicionais, isso que na realidade é tão frágil que se desfaz, como uma desdenha ou como a fumaça de um trem no meio da estação. No jardim de sua casa de campo em Giverny, Monet deixa correr solta sua paixão pela botânica, tendo que transferir aos seus quadros as harmonias de cores que alcança como jardineiro, neste privilegiado microcosmos de beleza. Levado pelo seu gênio investigador, diríamos que Monet deixa de lado todo o empenho, menos o mais difícil, o de converter a ele mesmo no mais parecido a uma câmera fotográfica de cor, embora de foco algo duvidoso. Deste modo, sua ligeireza de toque e as riquezas de seus tons frescos, apenas fundidos, são para o artista os meios que consegue suas verdadeiras metas artísticas
por mais que tais qualidades se convertam para os outros em algo quase igual de valioso. Na obra realizada desde seu isolamento em Giverny, sendo já um pintor reconhecido, a procura de Monet se faz mais radical, se deleitando já no abstrato puro. Muito especialmente nas telas que dedica ao mutante mundo dos reflexos aquáticos e as folhas sobre água, realizada durante os últimos anos de sua vida. Nelas, a luz e a cor parecem dissolver em definitivo as formas, como na própria percepção do artista, já quase cego de cataratas. Ainda mais preocupado que Renoir pelo desenho e a composição, Edgar Degas se aplica ao registro das poses típicas do corpo humano, quase com a mesma tenacidade que Monet ao que das mutantes condições da luz, mas se diferencia dos seus companheiros de grupo porque foge da pintura ao ar livre, sendo muito mais grato ao seu espírito os interiores de luz artificial, especialmente quando toca em seus temas preferidos, como são as cenas de balé ou os nus de mulheres no banheiro. Nos seus melhores quadros e pastéis, Degas se inclina por uma ordem o mais audaz possível dos elementos que compõem a cena, sem renunciar por isso a conseguir o máximo equilíbrio de composição, de modo que essa audácia para se converter no verdadeiro motivo do quadro, ao mesmo tempo em que prevalece sobre esses valores como a esplêndida harmonia da cor ou a força do desenho. As recentes teorias científicas sobre a perfeição da luz e da cor influenciam decisivamente na seguinte geração de artistas, os pintores chamados a si mesmos de neo-impressionistas, cujo estilo é mais conhecido como pontilhismo, partem do método já utilizado por Monet de desfazer as formas sobre a tela, para que o espectador a recomponha em sua retina a certa distância do quadro. Só que este exercício deixará de ser espontâneo na obra de artistas como Georges Seurat ou seu discípulo e principal propagador do movimento, Paul Signac. A geometria do estilo de Seurat antecipa as impaciências de algumas das vanguardas do século XX, e o mesmo acontece com obras de três personalidades muito diferentes, que também alcançam sua madurez durante as décadas seguintes à eclosão impressionista. Talvez o principal traço em comum de Cézanne, Van Gogh e Gauguin é o modo titânico com que se consagram ao seu projeto artístico e vital, apesar da falta de reconhecimento que tiveram em vida. No caso de Paul Cézanne, sem embargo, a incompreensão de seus contemporâneos parece se adequar ao final de sua vida. Esta transcorre ainda com certo desafogo, por não depender economicamente da pintura, embora ao princípio de sua carreira seja considerado um a mais dos impressionistas. Cézanne evolui a um estilo exclusivo em que a cor, ainda sendo fresca e luminosa, retrocede a um desejo cada vez mais exigente pela forma. O holandês Vincent van Gogh começa a pintar relativamente tarde, depois de diversas ocupações em Londres, Paris e outros lugares, a última como predicador no meio de Minas belgas. Em Paris, entra em contato com os pintores impressionistas e da geração seguinte, como Toulouse-Lautrec, Signac e, sobretudo, Gauguin. Também ali, aprende a amar o desenho sintético e as tintas planas das estampas japonesas, que exerce uma poderosa atração sobre os impressionistas. Embora a carreira de Van Gogh
se prolongue por 9 anos, na que realiza mais de 800 quadros, a parte mais emocionante de sua extensa obra é a que executa durante os últimos 3 anos de sua vida, transcorridos principalmente em Arles. Durante esse tempo, o artista aproveita os intervalos que lhe deixam suas constantes crises nervosas, descolando uma atitude febril, mas esta se verá definitivamente apagada ao se disparar no peito à idade de 37 anos. Em muitos quadros de Van Gogh, as cores começam a cobrar independência ao respeito da realidade, o que também acontece com as pinceladas, respeito da sua função meramente de coberta, se fazendo cada vez mais visível na virtuosa matéria vetorial. O traço vigoroso do artista conjuga com acertos, toques retos e breves, por outros longos e ondulados, enfatizando aqui e lá desenhos e cores numa espécie de nervosa caligrafia vetorial. No Café Noturno, Van Gogh se recria na contemplação de uma cena cotidiana, utilizando sua técnica de pinceladas soltas, junto com a predominância das cores azul e amarelo, que tão presentes estiveram em toda a sua vida. O começo do século contribuía também com uma mudança de conceitos que enfeitaria não somente a arquitetura, como também a vida em geral, e como não, a arte. Homens como o francês Gustave Eiffel utilizou novos materiais para a construção de pontes e de obras tão significativas como a estrutura metálica que se sustenta a Estátua da Liberdade. Mas a obra mais simbológica desta nova era do ferro foi a Torre Eiffel. Em 1889, o engenheiro francês levantou sua imponente torre, uma assombrosa estrutura de 18.000 peças presas com 1 milhão de arrebites, com 10.000 toneladas de peso, a mais de 312 metros sobre o solo de Paris. O gosto pelas construções de ferro e o romantismo que os prendiam se estendeu rapidamente no mundo inteiro. Em Paris, a primeira igreja moderna construída foi a de São João Evangelista, levada em frente em 1884 e 1904 por um discípulo de Labroste, Antoine de Bandot, utilizando amplamente o ferro em construção, assim como motivos decorativos orientais. O gosto pelas construções de ferro e de cristal se estendeu com rapidez pelo mundo todo. A aplicação desses novos materiais levaria ao nascimento de um novo conceito da arte. Um estilo que teria ascensões muito diferentes em cada um dos países, mantendo um grande paralelismo, mas com notáveis diferenças. Assim, sua própria definição diferiu substancialmente de um lugar a outro. Enquanto que na França se denominou Art Nouveau, na Inglaterra, Mod Style. Recebia também o nome de Jugendstil, Gangustein, Secession, Secession Style, Liberty, Floreale ou Modernismo. A nova arte teve suas origens em Bruxelas, da mão do grupo Levin, e desde aí se estendeu por toda a Europa, sendo em Paris onde encontraria seu lugar de maior expansão, como o edifício da Avenida Hef, de Jules Ramiraud, que obteve o prêmio de fachada na Vila de Paris em 1901. Esta nova arte, o modernismo, que não tinha nada a ver com o movimento modernista, que surgiu durante os séculos XVII e XVIII como correntes de pensamentos inspiradas em Descartes, supunha uma nova revolução nos conceitos e formas que incluiria de modo determinante em todas as artes do começo do século. Definiu-se como uma reação estética para conseguir uma atitude independente e livre, frente à industrialização emergente, também como uma ideia genérica baseada no simbolismo e a perfeição da aproximação à natureza, mas não tentando imitá-la, senão conseguindo formar parte da própria natureza. No bairro de Montmartre, artista como o pintor Maurice Leroux recriam chaminés que suscitavam a lembrança de colossais guerreiros, telha, aranha e portas, combinando o cristal e o ferro.
Desde a segunda Revolução Industrial de 1890, a aplicação do motor de explosão e a eletricidade tinham mudado o mundo. A velocidade e o progresso eram símbolos da modernidade. A Companhia do Metrô de Paris decidiu unir sua imagem ao da nova arte e encarregou a Hector Guimard o desenho de suas estações. Guimard esbanjou o engenho, criando umas estruturas em retorcidos galhos de ferro fundido, coroados com luzes de cores e guarda-sol com asas, de grande beleza. Estas novas formas de entender a arte tiveram também na Espanha uma grande repercussão. E da Catalunha surgiriam dos principais e mais prodigiosos gênios da nova arte. Os conceitos arquitetônicos de Antoni Gaudí deixam surpreendidos a todos que o conhecem. Em 1883, começam as obras do Capricho, uma casa de campo em Santander, que, embora se enquadre em sua época de influência árabe, mostra a fantasia transbordante do seu autor, que consegue surpreender com jogos de policromia através de combinações de pedras, de mamposteria e também com a cerâmica. Depois veio o Palácio Güell, e naquele então Gaudí já tinha decidido seu estilo. As linhas curvas pareciam, para o arquiteto, a melhor forma de unir dois pontos. A entrada ao palácio, com suas grades vigiadas por um dragão com asas, causa um desconcerto. Güell, entusiasmado com a fértil criatividade de Gaudí, lhe encomenda o ambicioso projeto de criar um parque. A transbordada imaginação de Gaudí concebe um universo de formas de um sonho impossível. O banco multicolor serpenteia criando um magnífico mosaico realizado com pedaços de azulejos, que brilha à luz do sol, enquanto que a salamandra deixa cair água incansavelmente. Mas o projeto ficou interrompido e inacabado. Em 1904, leva adiante a restauração da Casa Marteau, criando uma casa completamente nova e uma das obras cumes da nova arte em todo o mundo. A fachada parece sustentada pelas profundas patas de um animal, e os sinuosos perfis dos falcões parecem dotados de vida orgânica própria. As máscaras dos vigilantes observam indiferentes a passagem do tempo. O telhado está conformado por telhas redondas em forma de cresta ou chapéu. O conceito de arquitetura vanguardista se converteu em uma realidade. Muito perto foi levada a cabo a construção da Casa Milá, um extraordinário edifício de linhas sinuosas, coroadas por chaminés que se parecem a capacetes de bravos guerreiros. Todo o conceito de Gaudí de conseguir espaços abertos e harmoniosos e de fugir da uniformidade obriga ao desenvolvimento de inovadoras técnicas construtivas. Desencantado da rejeição que despertavam suas obras, se refugiou na encomenda que seria a grande obra de sua vida.
e que jamais haveria terminada. A criação de um templo de estilo gótico, de uma grandeza sem par. Aqui Gaudí faz transbordar sua imaginação, e as torres vão se elevando para o céu em meio de representações simbólicas e a presença constante de formas orgânicas que se veem acentuadas pelos numerosos vitrais em uma fantasia que transborda nas fusões das torres como parte de um sonho possível e admirado. A variedade de estilos que compõem a nova arte se podem observar no mundo inteiro, desde Madrid, com o lindo Palácio de Longoria, levantado em 1902 por José Gracias Riera, até Glasgow, Helsinki ou Budapeste. Outro dos edifícios mais belos desta arte nova é a Casa Lis de Salamanca, edificado pelo arquiteto Joaquim de Vargas, recentemente convertido em um delicioso museu Art Nouveau, onde predominam os vitrais em chumbo, de um grande cromatismo. A renovação estética do modernismo também influencia na linguagem gráfica de artistas e desenhistas, que tendem a uma estilização da cor e, sobretudo, do desenho. Toulouse-Lautrec, discípulo de Degas, chega a superar a audácia do mestre na composição de lindas placas de circos e cabarés, cujo grafismo nervoso e incisivo terá uma ampla repercussão